Estamos a entrar na semana do Natal e há muitas prendas para dar nesta altura. Os homens preferem muitas vezes um vinho, um tinto pesado, talvez um Douro ou um Alentejo. Ou então, Manuel, boa noite. Manuel Pinheiro, o presidente da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes. Ou então o verde já é uma prenda adequada nesta altura para quem não sabe muito de vinho ter no sapatinho uma das vossas ofertas? Bem, boa noite. Eu fiquei a pensar nessa introdução porque eu tenho a ideia que as mulheres são quem mais decide os vinhos em Portugal e não tanto os homens, porque quando estamos à mesa em grupo muitas vezes escolhem e nas compras muitas vezes escolhem porque são quem mais faz as compras. Se calhar as mulheres gostam mais dos verdes, também há essa ideia, que pode não ser a mais correta. Portugal é um país que consome sobretudo tintos e não tanto brancos. E nós somos uma região muito forte em brancos e, portanto, temos, digamos, essa liderança nos brancos, enquanto os nossos amigos do Alentejo têm essa liderança nos tintos. Mas há momentos para tudo. Eu acho que há ótimas refeições que acompanham ou momentos que harmonizam bem com vinhos brancos e com tintos. Eu próprio bebo e com gosto, naturalmente nós do vinho procuramos provar vinhos uns dos outros e, portanto, bebo brancos, tintos, vinhos verdes e vinhos de outras regiões, até de regiões mais desconhecidas e que são boa descoberta. Este país pequenino, aqui na pontinha da Europa, consegue ter toda esta diversidade, o que é uma coisa notável. Porquê? Isso é verdade. É o nosso clima, são as terras, são as gentes. É um país fabuloso. Eu venho de uma reunião com colegas do Alentejo sobre um problema que nos une, que é o problema da sustentabilidade ambiental das regiões vinícolas, e no meio fomos discutindo precisamente isso. Nós somos um país que, em 2 horas de estrada, conseguimos estar numa região diferente, com gastronomia diferente, com solo, com clima e com vinhos diferentes. E, portanto, entre um vinho verde, um vinho da Beira Interior, um vinho da Bairrada, um vinho do Alentejo ou do Algarve, há um mundo de vinhos portugueses. A diferenciação dos vinhos portugueses e as nossas castas, um Loureiro, um Alvarinho, um Touriga Nacional, são muito importantes para promover os vinhos portugueses pelo mundo fora. E isso é uma coisa que todos nós, produtores de vinho, utilizamos em Portugal. Afirmar os vinhos pela diferenciação. Porque o mundo está cheio de vinhos Cabernet Sauvignon, Chardonnay, vinhos fantásticos, alguns, mas muito iguais. E, portanto, esta riqueza, nós sermos capazes de ter um vinho verde que é único no mundo e a 2 horas de viagem, ou menos, termos um vinho do Dão que é completamente diferente e com uma personalidade muito própria, valoriza-nos e liga muito bem com aquilo que é a gastronomia e o turismo, que é uma porta que nos tem trazido negócio. Vocês estão a trabalhar nesse plano de promoção, quase constantemente. É preciso ganhar esses mercados. Fazem sempre esta ligação entre os sabores e os aromas do vinho, entre esse encanto da mesa ou o grupo de amigos, para que fique, para além do vinho, também a experiência? Sim, até lhe conto um episódio muito curioso, que foi uma lição que tivemos no Japão. Um dos nossos mercados onde investimos na promoção de vinho verde é no Japão. O Japão é um mercado muito bom porque é um mercado que, apesar de ainda ser de pequeno volume, é um mercado de grande valor e, portanto, nós levamos para o Japão os melhores vinhos verdes e são pagos a melhor preço. E costumávamos fazer apresentações harmonizadas com a gastronomia japonesa, que são um sucesso, porque de facto o vinho verde harmoniza de uma forma fabulosa com uma boa parte da gastronomia japonesa, que também é diversa, mas enfim. E neste último ano, a nossa agência, os nossos representantes lá disseram-nos: não, nós queremos fazer o contrário, queremos experimentar vinhos verdes com a vossa gastronomia, porque os japoneses vão descobrir uma coisa que não conheciam. Portanto, a gastronomia é um parceiro cultural e é um parceiro de promoção muito interessante. É evidente que nós não podemos levar os nossos vinhos com a nossa gastronomia pelo mundo fora, porque, ao contrário dos italianos, nós não temos restaurantes portugueses pelo mundo fora. Mas temos na gastronomia, se calhar, uma personalidade muito própria e coisas que são inovadoras e que se harmonizam bem. Portanto, aí, conforme os países, conforme, digamos, os ambientes, fazemos promoções diferentes e, em algumas, a gastronomia é uma belíssima alavanca. Mas vocês procuram mercados frescos, mas também outros mercados onde os invernos são mais rigorosos, como, por exemplo, a grande Rússia, nesta altura, em termos económicos. Como é que se entra num gigante destes e se consegue vender um produto feito aqui num país pequeno, com uma escala de produção também muitas vezes pequena? Pequena, exatamente. Nós exportamos para 104 países, em praticamente, portanto, todo o mundo. Enfim, estamos concentrados em cerca de 8, 10 países mais fortes. A Rússia não é um dos nossos mercados principais, mas tem vindo a crescer como um mercado de facto muito interessante e muito interessante para nós. Tem dinheiro para investir. A classe alta gosta de produtos de grande qualidade. Exatamente. E na Rússia compra e não olha ao preço. Exatamente. Há uma classe alta com alguma dimensão e que de facto compra e valoriza bem os nossos vinhos. A Rússia tem tido alguma estabilidade cambial, alguma estabilidade legislativa e política e, portanto, naturalmente torna-se um mercado mais apetecível. E temos lá crescido.
Como se começa? Bom, começamos por si, ou seja, convidar jornalistas russos a vir a Portugal é para nós o primeiro passo. Foi assim que fizemos no Japão, por exemplo, e é assim que fazemos. Tal experiência, eles virem conhecer o país. Tem que vir cá, conhecer. Percebem a genuinidade não só do vinho, mas também do território, da comunidade que está à volta. Percebem que não somos um produto industrial, percebem um bocado o que é Portugal e comunicam. Trazemos importadores até conseguirmos ter os primeiros... Isso é importante, não ser um produto industrial. Absolutamente. Essa classe alta é exigente e vai por modas. Sim, e nós temos que ligar o vinho à cultura e à personalidade, digamos, do povo e do país que somos. E, portanto, não é... Porque senão estamos a cair no preço e apenas a vender barato o álcool, e não é nada disso, porque para isso não somos competitivos. E, portanto, para nós, trazer os convidados cá, conhecerem a região é fabuloso. Muitos querem vir ao Porto, que é um atrativo, e depois daqui levamos-los para Guimarães, para Braga, para Monção, para Amarante, enfim, para Celurico, para Mondim, pela região fora. Percebem o que é o vinho, o que é a gastronomia, o que é o nosso património edificado, o que são os caminhos de Santiago que atravessam a região, o que é o Parque da Peneda Gerês, e, portanto, percebem o nosso território. E aí, reportando lá, abrem-nos portas. Esse é o trabalho que fazemos nos mercados novos. Por exemplo, já é muito diferente nos Estados Unidos ou no Brasil. Nós aí fazemos algum deste trabalho, mas já temos muito vinho importado, já temos muito vinho nas prateleiras e, portanto, aí fazemos mais eventos para o consumidor final. Fazemos festas. Isso vinho é comprado pelo mercado da saudade no Brasil e nos Estados Unidos? Ou são já americanos e brasileiros a procurar vinho português? Nos Estados Unidos é o nosso mercado número 1. Nós vendemos cerca de 14 milhões de euros para os Estados Unidos por ano e, portanto, já ultrapassamos muito o mercado da saudade. Atenção que o mercado da saudade é muito importante, não é? Claro que é. A diáspora portuguesa, exatamente, a diáspora portuguesa não há vergonha nenhuma, é um mercado fantástico. É um mercado também qualificado na escolha. Exatamente, a segunda e terceira geração compram... Exatamente. Não é enganado com qualquer vinho. Absolutamente. Sabe que aquele é bom. E são cada vez mais exigentes, não é? As gerações seguintes são cada vez mais exigentes. E essa ligação a Portugal é importantíssima. É claro que depois queremos crescer. E nós temos vinho verde na Califórnia, temos no Nevada, nos casinos, ou seja, já está, o vinho verde já está presente onde não há praticamente comunidade portuguesa. No Canadá, por exemplo, na costa do lado cá Atlântico, onde havia mais e há mais comunidades portuguesas, em Toronto, por exemplo, no Ontário, estamos com mais força, mas estamos a procurar crescer para outros locais onde não há comunidade portuguesa e onde há poder de compra. No Brasil, somos mais fortes no Rio, sim, onde há uma comunidade e uma história portuguesa muito grande, e em São Paulo também, de alguma forma, e estamos naturalmente a crescer para outros estados. O Brasil, tal como os Estados Unidos, são mercados fantásticos. Para nós, exportar 20% do nosso mercado para os Estados Unidos, por exemplo, é importantíssimo. Mas nós somos menos de 0,5% do mercado norte-americano e, portanto, representamos muito pouco e o potencial está todo lá. Claro, e nós temos que corresponder a tudo isso, mas com qualidade. Como é que se tem feito este trabalho na região com os agricultores, que são a base de tudo isto, para que o vinho esteja já neste ponto de qualidade e continue a melhorar? Com os vinhos, não é? Não se pode falar no vinho verde, temos que falar nos vinhos verdes. Sim, exatamente. Tem um leque bastante alargado, as pessoas às vezes não têm a noção. É verdade. Atribuímos muitas vezes o vinho verde à antiga província do Minho. A verdade, porém, é que de Monção até Baião ou até Valdecambra vai uma distância enorme e vai uma distância de climas, de solos, de plantas e, portanto, os vinhos verdes chamam-se no plural e com sentido porque são desiguais, são muito diferentes e é um mundo de vinhos. A comunidade à volta da nossa região são cerca de 16 mil agricultores e 500 empresas. Portanto, nas semanas da Vindima estão os 16 mil todos na rua a vindimar. É uma comunidade muito interessante e muito importante. Uma das partes principais do nosso trabalho tem sido reforçar a formação. Lançamos um projeto que a mim me entusiasma muito e à nossa equipa, que é a Academia do Vinho Verde. O que é a Academia do Vinho Verde? É uma instituição dentro da região de mercado dos vinhos verdes, reconhecida pela DGERT, que é, digamos, a instituição do Estado que reconhece os cursos e as ações de formação, e o nosso objetivo é, ao longo do ano, fazer ações para formar todas as pessoas da fileira, os agricultores, por exemplo, agora estamos com um programa de cursos de poda, porque estamos nessa altura e, portanto, vamos formar centenas de agricultores quanto à parte da poda, mas depois, ao longo do ano, toda a parte da fileira do vinho. Vai desde cursos muito técnicos de agricultura, até cursos, por exemplo, sobre como falar em público, como é que os produtores devem apresentar em público os seus vinhos, questões do ambiente, que estivemos a tratar hoje, questões que têm a ver com a economia e com a gestão, com o marketing, a informática. Portanto, a formação, investir nas pessoas tem sido uma chave do nosso trabalho e julgo que isso nos está a dar bons passos, está-nos a reforçar a capacidade de produzir e de estar no mercado.
Esta é uma região que tem várias realidades também a esse nível. Temos empresas muito organizadas com uma grande capacidade para fazerem uma boa parte desse trabalho, mas temos ainda muitos, mesmo muitos pequenos agricultores. Como é que eles se envolvem com vocês e com esta ideia de que é preciso melhorar mesmo quando eles pensam que já têm o vinho perfeito? Bem, deixe-me em primeiro lugar dizer que isso é muito bom, porque nós quando falamos do desenvolvimento do país, aqui temos uma atividade, eu há dias estava a fazer contas sobre o desenvolvimento do interior e o problema do interior, que é um problema que nos toca. Tem ideia de quantos é que serão os pequenos agricultores dos 16 envolvidos? mil agricultores de vinho verde, eu diria que uns 13, 14 são bastante pequenos, são muito poucos os grandes. Mas só para lhe dar um exemplo muito concreto, o Concelho de Melgaço, que é um concelho no extremo norte do país que vale a pena visitar, porque onde temos o Alvarinho. Lindíssimo, onde temos o Alvarinho, exatamente. No Concelho de Melgaço, a produção de uva, portanto, aquela vindima que se faz em setembro e outubro, rende aproximadamente 4 milhões de euros aos agricultores. Num concelho que tem uma população que é próxima, até se calhar, um tudo nada menos das 10 mil pessoas registadas. E, portanto, o que temos aqui é que, no interior, estas comunidades, estes pequenos produtores, geram riqueza e geram postos de trabalho. E, portanto, parece-nos que o vinho aí é muito importante. Ali até geram mais, porque depois várias das marcas são feitas ali e levam pelo mundo fora o nome do concelho. Portanto, a criação de riqueza no interior para nós é fundamental. É preciso apoiá-los de que forma? Bom, imensas para que consigam ter sucesso. Naturalmente, a formação. Uma outra é um seguro de colheitas que temos, que funciona desde 1997, temos esse seguro em funcionamento. É um seguro de colheitas que cobre a produção dos agricultores contra 7 riscos principais, como a geada, o granizo, os incêndios, que têm sido cada vez mais frequentes. Com estas alterações do clima são cada vez mais prováveis. Tem razão. Esses problemas sérios. São, e já lhe digo que nos anos 90, a região dos vinhos verdes tinha sobretudo geadas, o Minho sempre teve geadas. Nos últimos anos tem sobretudo insolação, que era algo que é o oposto daquilo que tínhamos. Nós somos uma região que sempre teve problema de número de horas de sol e, portanto, dificuldades de maturação. Hoje é o contrário. Tem vinhos verdes com 12 graus, com 13 graus, e os agricultores têm fenómenos de insolação. No ano passado, quando houve aqueles incêndios enormes no Algarve, em Monchique, aquele fim de semana no final de julho, aqui na região, tivemos 1.700 pessoas que foram afetadas por insolação. Portanto, há de facto uma evolução que aqui tem que ter resposta e tem novas formas de fazer a desfolha, novas formas de conduzir a vinha para responder aproveitando o sol, mas protegendo do sol. E, portanto, tudo isto são inovações que têm que ser levadas à região, em particular a esses pequenos produtores. A alteração do clima é o principal desafio para que se mantenha esta região com esta capacidade de produção. Corremos o risco de perder parte disto com a desertificação que está a acontecer, com esta chegada dos verões muito quentes e dos invernos que nunca sabemos muito bem como são. O agricultor precisa digamos que o tempo aconteça quando estamos à espera dele, não é? Portanto, nesta altura é preciso que esteja frio e chuva, depois no verão é preciso de facto que esteja calor, no outono é preciso que arrefeça. Não tem acontecido. Portanto, essa pontualidade do clima para nós é muito importante. Temos que nos adaptar. Temos que gerir melhor a água, e já estamos a fazê-lo. Temos que gerir melhor a forma como fazemos tratamentos, tratando menos, só quando é necessário, só exatamente no que é necessário. Aliás, com vantagens económicas diretas, não só ambientais. Temos que escolher as plantas que se adaptem melhor a cada local. Se calhar não podemos ir apenas pela tradição e temos que responder com alguma tecnologia, percebendo que tipo de planta. Será melhor aqui plantar branco ou tinto, e dentro de branco ou tinto que casta. E, portanto, aí temos que responder. Eu diria que nós temos um segundo desafio, esse é um claramente, e um segundo desafio é a valorização, gerar valor. Nós, do preço de uma garrafa, nós temos que descontar ali naturalmente o valor da garrafa, o valor fica para o distribuidor, por aí fora, até ao valor que foi pago por cada quilo de uvas. E, portanto, nós temos que aumentar e valorizar a nossa produção pelo mundo fora para trazer mais riqueza. Por isso é que existem regiões demarcadas, não é? Porque é que nós temos na Europa regiões demarcadas? É para que o valor que é gerado por cada garrafa possa regressar ao local de produção. E, portanto, não se fecha uma região demarcada para abrir uma fábrica noutro sítio. Pelo contrário, o vinho Alvarinho, que é feito em Monção e Melgaço, um avesso, que é feito em Baião, a riqueza regressará ali. E, portanto, o desafio de valorizar mais o vinho verde, mas todos os vinhos portugueses têm esse desafio pela frente, é fundamental. E esse vai ajudar juntamente com o outro. Portanto, sustentabilidade económica e ambiental. Deixa-me voltar ao início da conversa. Este Natal só vai oferecer garrafas de vinho verde? Descobri uns ótimos bombons com água ardente de vinho verde que também vou oferecer, que há de 3 ou 4 produtores da região, e espero provar vinho verde no Natal. Aliás, na ceia de Natal, mesmo antes de estar nos vinhos verdes, lá em casa bebia-se vinho verde na ceia de Natal e, portanto, sim, claro que sim, com moderação. Quando falamos de vinho e de álcool e falamos de cultura, vale a pena sempre pôr uma pequena palavra sobre moderação. Respeitar e beneficiar ao máximo do vinho é saber
saber bebê-lo com responsabilidade também. Claro, para que toda a família o possa provar. Exatamente. Manuel Pinheiro, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado, nesta página 2. Até um dia destes, encontramos amanhã às 9h30, como sempre, na RTP2. Passe uma boa semana e um bom Natal.